obrigado pelo convite, que bom que deu certo. A Cláudia já está faz tempo falando da oportunidade de poder vir aqui. E é um prazer mesmo poder trazer um pouco dessa experiência, dessa pesquisa que a gente faz. Eu estou agora na universidade, sou professor do departamento de Química, completo esse ano 27 anos já de professor da minha casa, então tem bastante coisa. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é um pouco da pesquisa que a gente faz ali no laboratório, que visa justamente a utilização dessas moléculas aqui, que são feromônios, que eu quero contar para vocês o que se trata, e o uso dessas moléculas no controle natural de pragas, ou seja, sem que haja necessidade de agrotóxicos, né, e coisas assim. Então, essa apresentação que eu vou trazer tem alguns aspectos mais de esclarecimento de vocês, mas também tem muita coisa técnica. Essa parte técnica, obviamente eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas eu deixei aqui também para que haja uma compreensão de como que é feita a pesquisa, assim como um todo, né? Ninguém, obviamente, o intuito de trazer essa parte mais técnica não é querer transmitir os conceitos ou como é que funciona, mas sim para você ter uma ideia da complexidade, de como é que a gente trabalha isso ali nos laboratórios, na universidade, para que haja talvez um entendimento maior. Tá? Então, se houver, fique à vontade, se quiser fazer pergunta no meio da apresentação ou depois, ou se não quiser fazer pergunta também, fique à vontade do jeito que achar melhor. Então, em cima desse tema, o que a gente trabalha é essa área especificamente, chamada de ecologia química. E ecologia química é o estudo da estrutura, da função, da origem e do significado de produtos de ocorrência natural, os quais são responsáveis pelas interações inter e intraespecíficas existentes entre os vários organismos da natureza. Então, o que a gente trabalha é isso aqui, identificar quais são esses produtos de ocorrência natural. A gente isola produtos naturais, no caso a gente isola produtos naturais de insetos, e a gente entende, né, e a gente busca ter a compreensão de que maneira esses produtos naturais influenciam e interagem entre organismos de uma mesma espécie ou de espécies distintas. Então, dentro dessa terminologia, né, esses produtos de ocorrência natural que a gente isola e identifica, eles são chamados de semioquímicos, que vem do grego semeion, que quer dizer sinais, e químicos é químicos mesmo. Então, essas moléculas transmitem sinais químicos, porque muitas das espécies se comunicam por meio de moléculas químicas, de sinais químicos. Então, esses semioquímicos, eles são subdivididos em duas grandes classes. O primeiro deles são os aleloquímicos, e esses aleloquímicos são responsáveis por interações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. E aqui existe uma série de terminologias aqui, ó, que é interessante dentro desses aleloquímicos, que estão associados a esses nomes de carbonos, hormônios, sinomônios, quando esses sinais que são emitidos favorecem a espécie que emite ou favorecem a espécie receptora. Por exemplo, quando a gente trabalha com os chamados cairomônios, que são produtos naturais emitidos por uma espécie, mas que afetam espécies distintas, esses cairomônios eles favorecem as espécies que estão recebendo o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, não sei se está muito fácil de ver, mas esses cairomônios, existem dois insetos aqui, um besourinho e uma vespona, aqui, ó, uma vespa grande. Essa vespa é predadora desse besouro. Então, o que acontece aqui é o seguinte, esse besouro ele emite odores químicos, sinais químicos, moléculas, né? E essa vespa, ela é capaz de identificar essas moléculas e saber que ali está presente o inseto que ela tem que predar, que ela tem que se alimentar. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? Ó? Quem está sendo favorecido é aquele que está recebendo o sinal. Então, a gente coloca ali menos, mais, cada hormônio. Esse quem emitiu o sinal, mas ele não está sendo beneficiado. Quem recebe é o beneficiado. No caso de hormônios, é exatamente o contrário. Favorece a espécie emissora. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma orquídea e a gente tem a vespa. O que acontece nesse caso aqui, são chamados de hormônios, as orquídeas, elas imitam não somente o cheiro da fêmea, dessa espécie de vespa aqui, como fisicamente ela tem um formatinho como se fosse parecido com o abdômen da fêmea. Então, o macho, nesse caso aqui, ele acha que ele vai encontrar uma fêmea para fazer o acasalamento. E ele chega até a orquídea e fica lá se raspando no couro da orquídea, e ele pega o pólen e leva para uma outra orquídea para fazer o processo de polinização. Então, são espécies distintas, uma interação inseto com a planta,
e nós chamamos de alomônios porque quem está sendo beneficiado aqui é a planta, né, no processo de polinização, e a vespa aqui ela está só se raspando, no caso da vespa macho, mas não vai encontrar nenhuma fêmea, ele está imitando o cheiro da fêmea, mas não tem nenhuma fêmea ali. E por fim, os sinomônios. Sinomônios são os aleloquímicos que beneficiam ambas as espécies, tanto o emissor quanto o receptor, e a gente vê isso claramente quando a gente vê uma borboleta ali numa planta qualquer, numa flor qualquer. O que está acontecendo, obviamente, a planta está sendo beneficiada do inseto para fazer o processo de polinização, e o inseto também se beneficia ali da planta para sugar o néctar ali e se alimentar e assim por diante. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de aleloquímicos que estão interagindo em espécies diferentes, interespecíficas. Né? Um inseto e outro inseto da outra família, uma planta e um inseto, então existem essas denominações. E existem os semioquímicos que são chamados de feromônios, e agora os feromônios, que é a classe de compostos que a gente mais trabalha, são os compostos envolvidos nas interações intraespecíficas, dentro da mesma espécie de comunicação. Então, por exemplo, independente do efeito de interação, são sempre feromônios. No caso do feromônio sexual, a fêmea emite um sinal, por exemplo, que atrai o macho para fazer o acasalamento. No caso do feromônio de alarme, aqui a gente tem duas espécies aqui, mas isso aqui não é essa interação que eu estou falando. O que eu quero dizer é que existe aqui esse pulgão, isso aqui é um afílio, né? E esse pulgão não está dando para ver direito, mas tem uma gotícula aqui. Ó. Na foto tem uma pequena gotícula ali que está acontecendo a seguinte coisa. Esse inseto é o predador do pulgão. Esse pulgão, no momento que ele se acha num sinal, numa situação de perigo, ele emite um sinal de alarme para que os outros indivíduos ali da espécie vão embora. Obviamente não está tendo nenhum benefício aqui, porque ele vai ser devorado, obviamente, ali pelo outro inseto, mas ele está avisando os outros indivíduos da espécie dele que tem essa situação de perigo, então eles vão embora. E tem também, por exemplo, feromônios de dispersão. Esse aqui é o caso de uma mosca da fruta. A mosca, quando ela está grávida, o inseto fêmea está grávida, ela vai ovipositar sobre a fruta. Né? Então vocês veem muito isso acontecendo ali quando acontece. Né? E à medida que isso acontece, esse inseto fêmea, ela deixa uma marcação química para que uma outra fêmea da mesma espécie, caso ela queira chegar nessa mesma fruta para fazer a sua oviposição, ela vai saber que aquela fruta já está ovipositada, já vai haver uma quantidade de larvas ali, então ela vai procurar uma outra, porque aí ela vai ter uma melhor condição de desenvolvimento larval em uma fruta mais com processos com oferta de alimento mais abundante. Esse aqui é aquela larvinha que a gente encontra de vez em quando dá uma mordida na goiaba. Então esse é o caso de feromônios e é a utilização disso que a gente estuda. Então a primeira molécula química identificada foi lá em 1959 por Butler. Butler ganhou um prêmio Nobel por conta disso aqui, e é chamada o primeiro feromônio sexual identificado. Essa aqui é a lagarta, a mariposa da seda, o bicho da seda, a Bombix moria. Lá no oeste do estado tem o pessoal da uma cooperativa, lá eles produzem muito esse inseto aqui, justamente para ter o casulo e produzir a seda. E esse inseto, ele produz essa molécula aqui. Ó. Então isso aqui é uma molécula química, né? Um álcool, tem essas duplas ligações, ou seja, uma estrutura química aqui que a gente chama de EZ1012-hexadecadinol. Como ele é um álcool, todo álcool leva uma terminologia, né? Afinal, a gente mol, né? Então, etanol, isopropanol, né? Então sempre termina em ol. Então, como isso aqui é um álcool, ele também termina em ol, então ele levou um nome genérico aqui, o inseto é a Bombix moria, então chamaram ele de bombicol, né? Para misturar com um álcool, então deram esse nome. Então, toda vez que a fêmea emite essa molécula do mar, o macho detecta e faz o acasalamento, porque isso é o feromônio sexual da espécie, né? É isso que acontece. Então, quando a gente quer estudar, é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer estudar essa molécula, a gente quer estudar esse processo, identificar feromônios que são utilizados, produzidos naturalmente pelos insetos na comunicação entre eles, identificá-los, sintetizá-los e empregá-los em campo como uma forma alternativa de controle. Porque veja, se a gente tem, vou fazer mostrar alguns slides com isso aqui, se a gente tem uma molécula que a fêmea produz naturalmente para chamar macho, para o acasalamento, por exemplo, quando se trata de feromônio sexual,
Se nós identificamos que molécula é essa e produzimos essa molécula sinteticamente no laboratório, a gente leva isso para o campo, numa armadilha, e a gente imita a fêmea chamando o macho para o acasalamento. Então o macho vai para essa armadilha e fica ali retido, fica preso, e a gente passa a ter um controle de praga. A situação mais semelhante, assim, não sei se vocês lembram aqueles desenhos antigos do Mickey, que a Minnie fazia, sei lá, acho que era a Minnie que fazia o bolo e deixava assim na janela e formava aquela coluna de odor do bolo, o Donald, né? A vovó Donald, e aí o Mickey, eles vinham meio que voando assim no ar atrás dessa pluma, é exatamente isso. Então, o inseto vai produzir, a fêmea vai produzir um odor que vai formar uma pluma, essa pluma vai ser carregada pelo vento, o inseto macho vai detectar isso pela sua antena, vou mostrar posteriormente, e ele vai seguir exatamente esse fluxo da pluma, no caso para encontrar o que ele acredita ser a fêmea, mas a gente está com um produto sintético para que isso vá para uma armadilha. Então, basicamente é isso que a gente busca fazer no laboratório. Existe uma sequência toda aqui, né, quando a gente está estudando a química de feromônio. Agora começa a entrar um pouquinho mais de aspectos técnicos. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas eu quero que vocês tenham de fato a ideia de como isso faz. Então veja, a gente coleta ou a gente cria os insetos no laboratório, a gente estuda o comportamento dos insetos, a gente coleta os voláteis que esses insetos produzem, depois a gente vê de que maneira o comportamento está associado a esses voláteis, a gente analisa os componentes dos extratos que a gente obtém, propõe estruturas químicas, sintetiza essas moléculas, confirma a estrutura química por meio de equipamentos específicos, faz testes em fotometria in vitro, posteriormente a gente vê se esses testes são compatíveis com o comportamento que nós já vimos para os voláteis naturais, e depois a gente usa esses produtos sintetizados, então, nas armadilhas. Isso aqui é um resumão do que a gente faz. Eu vou tentar entrar um pouquinho mais de detalhes assim, nesses três aspectos, a coleta de voláteis, análises e testes em olfatômetro, para que a gente acompanhe um pouquinho o processo que vai entrar. Então, a primeira coisa que é feita, a gente coleta voláteis desses insetos. O que é coletar o volátil? Ele tem essas câmaras de oração como essas aqui. Em uma delas a gente coloca insetos machos, numa outra a gente coloca insetos fêmea. Isso aqui tudo está passando o ar por aqui, o ar está entrando aqui, está coletando todos esses compostos que são produzidos ficam retidos aqui nessas coluninhas aqui. Então tudo quanto é cheiro que está saindo dali, está retido nessas pequenas colunas, que é onde a gente mantém os componentes químicos que são produzidos. Então, se a gente coloca em uma câmara somente insetos machos, esse verde aqui é a alimentação, só tem umas vagens aqui também é uma outra que é cana-de-açúcar, que está alimentando os insetos, mas em uma delas tem insetos machos, outras insetos fêmeas, então estão sendo produzidos. Se o feromônio sexual, por exemplo, é produzido somente pela fêmea, então a gente vai encontrar depois, quando a gente for analisar essas coisas todas aqui, algum componente químico que só está lá nos extratos da fêmea, que isso ela produz. O macho não está produzindo, então aí a gente começa a fazer as análises iniciais. Então, isso aqui é o que tem no laboratório, a gente coleta flor, coleta um monte de coisa, dá para fazer quase 60 análises de coleta simultâneas no laboratório. E isso é possível ser feito também quando a gente conhece aonde que é produzida na glândula específica do inseto esses odores. Por exemplo, isso aqui é um inseto que a gente já abriu, já dissecou de um percevejo, uma maria fedida. Uma fede, né? Então, todo mundo aqui já trombou numa maria fedida em algum momento e sabe, ó, tem uma maria fedida por aqui. Porque a maria fedida, ela joga no ar aquele cheiro que é um feromônio de alarme, justamente para que os outros indivíduos da espécie não se aproximem e saiam, porque sabem que ali é uma região de perigo. E esses compostos todos são produzidos nessa glândulazinha aqui, que fica lá no meio do inseto, é chamada glândula metatorácica. Então, quando a gente quer fazer uma extração para ver quais são aqueles compostos químicos de cada espécie de percevejo que está sendo produzido, a gente já sabe onde está, então a gente vai abrindo ali, secando o inseto, tirando ele até chegar só na partezinha da glândula, aí a gente faz um extrato dessa glândula, que fica aquele cheiro absurdo ali, afasta tudo quanto é coisa que tem por perto. E esse feromônio você pode usar no lugar que você não quer. Que não quer que tenha inseto, porque isso aí é um feromônio de alarme. Então, se você tem esse percevejo aqui como sendo uma praga de alguma coisa, você
você faz, nesse caso, você já faz um macerado desse inseto mesmo, ou você mais, melhor ainda, concentra, extrai essa glândula, ou melhor ainda, identifica quais são os compostos que tem ali, faz uma solução e borrifa onde você quer, que você afugenta bem que tem lá, porque é uma situação de controle. É exatamente isso que a gente faz, identificar essas moléculas, né, pegar moléculas que são moléculas naturais, naturalmente produzidas pelos insetos, e aí a gente faz isso como forma de controle das mais variadas possíveis. Né? Então, tudo esse processo inicial aqui é quando a gente quer fazer a parte de extração dos voláteis. Aí a gente tem aquelas coluninhas, a gente lava, a gente concentra e a gente obtém extratos. Né? Esses extratos são analisados ali em equipamentos grandes, espectrômetros de massa, espectrômetros infravermelho. Né? Então a gente faz derivatizações, ou seja, isso aqui é bem químico mesmo. A partir dali a gente começa a identificar os compostos, a gente faz essas análises de eletrotenografia, que é o seguinte, isso aqui é uma análise que a gente utiliza a antena do inseto como um detetor biológico. Então esse equipamento de cromatografia aqui, não sei se vocês já ouviram falar, deve ter ouvido com certeza, sempre aparece lá, fulano, determinado jogador foi pego no exame de doping, de urina e tal. Então isso tudo é feito em equipamentos como esse aqui, como esse espectrômetro de massas, porque esse espectrômetro de massa, a partir do momento que você analisa uma amostra qualquer que seja, ele separa todos os componentes químicos que estão presentes nessa amostra. Então, se você pega uma urina de um atleta, por exemplo, ele vai separar tudo que tem ali, e se for detectado um composto que não pode, um anabolizante ou uma droga específica, vai dizer claramente que o composto está lá. Então, a gente utiliza o mesmo princípio para separar todos os componentes químicos que estão presentes naquele extrato e ver qual deles é ativo. Só que como tem muito componente presente no extrato, a gente não sabe qual que é ativo. E aí a gente pede ajuda do próprio inseto para dizer para a gente, qual deles é ativo, porque eles reconhecem pela antena. Né? Então o que a gente faz é isso. Então isso aqui é todo o sistema de cromatografia, a gente injeta, passa por uma coluna que vai separando todos os compostos, lá no final a gente separa essa coluna em dois, uma parte vai para esse feed aqui, que é o detetor do próprio equipamento. Então isso aqui, cada pico desse aqui, assim como se fosse um componente químico que está presente. E simultaneamente, esses voláteis, esses componentes que estão sendo separados, é oferecido ali para a antena do inseto. A gente pega um inseto vivo, tira a anteninha dele, coloca entre dois eletrodos aqui, conectado ao amplificador, e chama eletroantenograma. Um eletroantenograma, no princípio, é similar ao eletrocardiograma. Toda vez que a gente faz um eletrocardiograma, quando o coração bate, a gente tem uma resposta que aquela resposta é um potencial, é uma variação de potencial que está sendo registrado. Aqui é a mesma coisa, quando a antena reconhece um dos componentes que estão vindo ali para ela causa uma diferença no potencial e esse potencial é registrado dessa forma aqui. Ó. Então é mais ou menos, acho que precisa dar um cliquezinho ali que ele vai estar no automático dos videozinhos. Isso aqui é isso aqui. Aqui em cima, ó, aqui embaixo está saindo um composto, ali em cima é como se fosse um eletrocardiograma, só que aqui está bem alto. Então sai o composto aqui embaixo, lá em cima o inseto, isso aqui é a resposta da antena do inseto, isso aqui é o composto químico que está sendo separado naquela análise do cromatograma. Então, o inseto responde para a gente vê no final da análise isso. Ó, isso aqui é o composto químico e aqui a antena dizendo, sim, isso aqui eu reconheço, eu sei o que é. Quando tira a anteninha do inseto, ela continua? Ela continua viva porque a gente tira ela tem um período de mais ou menos até 1 hora a gente consegue trabalhar com ela viva, porque a gente tira e coloca ela naquele gel, que é exatamente o mesmo gel que passa aqui para fazer aqueles exames todos. E esse gel ele é eletrocondutor, então ela permanece viva por até 1 hora conferindo esse sinal. Depois de 1 hora ela já morre e a gente não consegue mais. O inseto inteiro não dá certo. Você pode colocar até o inteiro, mas todo o sistema de recepção que o inseto reconhece está tudo lá na antena. Então eu vou mostrar daqui a pouco um pouquinho disso. Então é só a antena que precisa. Por isso que a gente chama para contê-lo, as cintas são um pouco delicadas. Para fazer contenção dele, as cintas são bem delicadas. Fica um pouco complexo. Então esse aqui é o princípio aqui, quer dizer, se tivesse, é que aqui a gente fez já de um componente só, mas se tivesse vários outros compostos aqui, não ia ter nenhuma resposta dessa, porque o inseto só reconhece
aquela molécula que tem os receptores específicos lá na antena dele. Daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisa disso. Então, o inseto nos mostra, ó, você tem 1000 compostos aí no seu extrato, mas é esse aqui que eu reconheço. Então, trabalha na identificação desse, porque senão a gente fica doido, vou tentar identificar tudo em cada lugar. Então, essa técnica, ele diz pra gente qual que a gente trabalha. E é exatamente isso aqui que acontece. Por que o inseto consegue receber isso aqui? Todo mundo já viu um inseto ali no campo, né? A visão mais fácil da gente tentar imaginar é aquela coisa insuportável que é a barata. Né? A barata ela nunca para de antenar, né? Ela fica o tempo todo aqui. E ela está o tempo todo ali com aquela antena, e todos os insetos ficam isso, porque é por meio das antenas que eles captam tudo que está ao seu redor, né? Por conta desse sistema olfativo. Da mesma forma que a gente sente cheiro pelo nariz, eles detectam os odores pelas antenas, porque aqui ó, os insetos têm essa quantidade absurda aqui dessas ninfas, aqui dessas sensilas, dessas sensilas que estão aqui, ligado? Então essas sensilas é um cabelinho só. Quando a gente pega um cabelinho só desse aqui e amplia, ó, isso aqui é a ampliação de um cabelinho só, lá no interior ele tem esses dendritos aqui são continuações de células nervosas aqui, e ela é toda porosa aqui, né? Esse cabelinho é toda porosa, então por meio desse poro aqui, as moléculas vêm e vão passam pela película aqui, pela parte externa, e vão até o meio ali desses dendritos. E quando a gente chega, então isso aqui é uma ampliação agora dessa parte toda aqui, né? Então tem ali ó, a cutícula do inseto, que é essa parte de fora aqui da sensível, toda porosa. Uma molécula de feromônio, por exemplo, ela vem, passa por aqui, ela passa por esses poros, chega nessa parte da linfa aqui, que isso aqui é aquoso, então é uma molécula orgânica, isso aqui é uma molécula hidrofóbica, né? Então ela não consegue pegar. Mas existem essas chamadas proteínas aqui no interior, que ela pega essa molécula de feromônio, ela leva até esses dendritos aqui, que são essas continuações das células nervosas. Quando chega lá no dendrito, ela ejeta literalmente a molécula para fora e o dendrito se liga a essa molécula e a gente passa a ter, nesse momento, uma transformação de um sinal químico para um sinal elétrico. Então, isso tudo aqui, esse sinal elétrico, vai lá para o cérebro do inseto e ele responde, opa, reconheci. Da mesma forma, quando a gente chega e recebe um cheiro, o princípio é o mesmo. Exatamente, mas a gente recebe um cheiro de um bolo de laranja, opa, bolo de laranja, porque a gente consegue, a gente tem receptores para esse receptor. Então, os insetos pegam essas moléculas todas dessa forma, e é isso aqui. Então, fica lá ativando, aí tem o processo de desativação, isso aqui é o sistema todo. A molécula chega, tem as chamadas feromone binding proteínas, ou as proteínas ligantes de feromônio, levam até ali o interior do dendrito, aqui tem uma pequena mudança no pH do dendrito, então muda a configuração da proteína aqui, e ela ejeta essa molécula, e aí a gente tem a transformação do sinal químico em sinal elétrico, e depois tem as enzimas que degradam esse odor para ficar o tempo todo o inseto recebendo estímulo elétrico. Então é isso que acontece, e é por isso que a gente consegue ver uma análise como essa. Esse aqui é um outro inseto, aqui do da cana, por exemplo. Ó, aqui tem um monte de composto químico que sai ali, sai, mas o inseto fundamentalmente ele reconhece esse. Não interessa se está em grande quantidade ou em pequena quantidade, esse composto aqui que nem dá para ver na análise direita, o inseto reconhece ele como sendo um composto extremamente ativo. Então, em cima dessas 4 respostas que nós tivemos aqui, a gente foi trabalhar a identificação desses 4 componentes. Todo o resto que estava ali, a gente nem olhou, porque o inseto não nos demonstrou de que eles reconheciam aquelas moléculas como sendo de interesse de alguma forma. E aí, com isso feito, a gente faz esses testes de olfatometria. O que é isso? A gente pega aqui um olfatômetro em Y, aqui a gente vai colocar um inseto, agora um inseto vivo. Em um braço desse olfatômetro vai entrar o ar, então fica como sendo controle, é o ar puro que está entrando. E no outro braço aqui do olfatômetro a gente vai colocar o componente que quer ser testado, seja o extrato natural, seja a molécula sintética, seja uma outra coisa. E aqui tem uma bombinha de vácuo que liga de forma que faz com que o ar necessariamente faça esse caminho. Então vai passar o ar nesse caminho, o inseto vai estar aqui, e o ar nesse caminho, o inseto vai estar aqui. Então, clica para mim, por favor, para a gente ver como é que funciona. Então ali, é isso aqui. Então, o inseto vai ser colocado, esse é o teste com a Bombix mori, que é aquela mariposa da cera.
A bomba bismole é um inseto que já está extremamente domesticado, que ele perdeu a capacidade de voar. Tão domesticado que ele não voa mais. Então ele fica ali, ó, então foi colocado ali, ele vai obviamente estressar um pouquinho, vai dar até se ambientar. Esse aqui é o macho da espécie da bomba bismole. Então a gente espera lá um pouco, ele fica mais tranquilo, beleza. Então estabilizou. E aí em um dos braços, ó, isso aqui é a solução daquele bombicol lá dentro. Isso aqui já é um composto sintético. Então colocou uma solução super diluída nisso aqui, só colocou um cheirinho de nada ali, ó. Em um dos braços vai o bombicol e no outro ali é o ar. Então o que está acontecendo? Pluma formando, até chegar nele, e quando chega nele, todo aquele mecanismo, ele liga. Então ele explicou. Então ele está recebendo aquela informação química de que existe uma fêmea chamando. Porque todo aquele processo da antena lá está acontecendo nele, está vindo molécula, e ele está indo em direção a essa fonte de odor. E aqui, ó, esse comportamento do inseto, ele está tentando, sem curvar o nome, ele está tentando acasalar, ó, porque ele está recebendo informação de que existe uma fêmea chamando, ele está se ralando todo. Então ele está ali, mas isso demonstra claramente a atividade biológica dessa mulher. E aqui que é o grande diferencial. Se ele for para lá, ele perde. Se ele vai para lá, ele perde o fluxo. Se ele para outro, não, vou vir para cá. Ele escolhe exatamente o lado, ele vai. E ele fica ali a exaustão, porque para ele isso daí é uma fêmea. Isso daí é uma fêmea. É isso que ele está acontecendo. Né? Então isso aí foi feito já com o professor Walter Leal, foi o professor que eu trabalhei durante o meu doutorado. Então isso aqui demonstra claramente a atividade biológica do inseto. Né? Existem testes que são muito fáceis de serem feitos, existem insetos que respondem muito rapidamente a isso, outros insetos não respondem tão bem. Por exemplo, essa aqui é uma aluna minha fazendo teste. Aí o pessoal do laboratório, às vezes eles tentam fazer alguma falcatrua para enganar os insetos, eles montam esse tipo de coisa aqui assim. Vai colocar certo, bom não. Então isso aqui, mas é isso que a gente faz. Então a partir disso, a gente tem a informação de que aquela molécula ela é ativa. Então pronto, então vamos fazer os testes todos que necessitam. Então, com essa apresentação feita ali, eu vou mostrar rapidamente aqui 2 projetos. Um com esse bicho aqui, esse Patis betulinus, esse bichão é um princípio bonito, é uma praga da erva mate, e esse aqui que é o Sternex, que é uma praga da soja. Tá? Aqui também vai estar um processo bem detalhado, assim como funciona, mas muita coisa eu vou passar rapidamente, mas a ideia é que a gente consiga entender lá no final como que essas moléculas que a gente identifica podem ser utilizadas. Então o Edipatis aqui, por exemplo, começando por ele, ó, é uma praga da erva mate, tem muita erva mate plantada no Brasil, né? Principalmente aqui na região sul. Paraná ele é responsável por cerca de 50% de toda a produção, 330 mil toneladas é feita, né? Várias coisas ali da erva mate, churrasco com chimarrão, nosso papo é bonito, né? Tomar melhor de saúde, sempre tomar uma madeira argentina. Tem um pessoal que mistura uma coisinha ou outra ali já. Dizem que dá uma coisinha ali, vai ser. E a principal praga que é associada a essa cultura da erva mate é esse bichão aqui, o Edipatis betulinus. Um inseto bonito só. E o que acontece, o dano que é causado, não é pelo inseto adulto em si, mas sim pela larva, que a larva, que é uma larva de polióptero, ela vai, à medida que ela se desenvolve, ela vai abrindo essas galerias aqui no interior do caule da planta, ela vai se alimentando, vai comendo e forma esses buracos aqui. Né? À medida que ela vai, a planta fica toda brocada, isso aqui é um sintoma de que a planta está infestada, quer dizer, tem ali, a larva entrou aqui por baixo, aí à medida que ela vai se alimentando, essa serragem assim, fica ali no pé da árvore, da planta, né, indicando que está toda brocada. E obviamente, como o interior dela fica todo nesse sentido, com todas essas galerias que ela abre, a ação do vento simplesmente causa o tombamento, quebra
e aí perdeu completamente a ação. Né? E esse é um inseto, isso aqui é lá em Fazenda Rio Grande, que nós fomos ali fazer um teste. O que acontece com essas plantações é exatamente isso daqui. Isso aqui é totalmente uma agricultura familiar, na verdade. Não é uma grande, não é um commodity, né? Existe ali, ó, cheio no meio das araucárias, existe, então não dá para você aplicar veneno. É impossível. Não existe um único produto regulamentado pelo MAPA para fazer o controle da erva mate, mesmo porque você não vai aplicar veneno em cima de uma coisa que você vai tomar aquilo, você não vai fazer um extrato da própria folha que está cheia de produto químico ali desejado, né? Então isso aqui são feitos por pequenos produtores, é proibido o uso, e o que eles usam como controle é que eles contratam pessoas, né? Eles contratam pessoas exatamente para isso, para ir árvore em árvore, ó, isso aqui é um saco plástico, vem aqui, que foi contratada pelo pessoal lá, vai de árvore, ela vai catando, coletando, pondo os insetos ali, né? Vai coleta manual mesmo, coleta cada um deles, depois eles coletam sacos e sacos de insetos, eles queimam tudo, e aí queimam os insetos todos, porque é o único jeito que dá para controlar. Então, esse tipo de sistema aqui é ideal quando a gente quer controlar o feromônio, porque aí é um mecanismo perfeito. Então, começamos a trabalhar. Qual foi a primeira ideia? Como que esses insetos se comportam? Então, a gente colocou... para só um pouquinho, senão vai passar muito rápido. A gente colocou... pode deixar aí, a gente colocou dentro de uma travessa um inseto fêmea e um inseto macho aqui do lado, para ver o que estava acontecendo. Nesse caso, o que a gente viu? A fêmea, olha a antena dela não para de buscar a coisa. Vai caminhando, e o macho aqui, só para montar, e o macho lá, parado. E quando chega perto dele, ó, ela vai, no momento que ela toca na antena dele, é que aí ele vai fazer o casamento. Então, isso aqui a gente repetiu 1, 2, 10, 20 vezes, é sempre esse procedimento. O macho fica parado e a fêmea vem atrás dele. É o que todo mundo quer. É o princípio de todos gostarem. Ele fica lá paradão, emitindo o seu sinal, mas existe nesse caso uma coisa muito interessante, que é o seguinte: as hipóteses que a gente levanta é, obviamente, o macho produz um feromônio que é sexual e a longa distância, porque ele atrai, mas a fêmea ela produz o feromônio que é um feromônio de contato, que funciona a curta distância, porque o inseto ele pode dar milímetros de distância. Se a fêmea não toca na antena do macho, ele não parte para o casamento, porque ele precisa ter a certeza que aquela fêmea é a fêmea da espécie dele, para ele fazer o reconhecimento. E aí ele dá uma coisa. Então, essas duas frentes aqui, então a primeira observação feita em cima disso, a gente parte agora com essa hipótese para tentar comprovar se isso está correto ou não. E quando a gente vai, então, coletando, fizemos isso aqui mais uma forma do laboratório, coletando uma monte de voláteis, e aí a gente foi ver o comportamento sexual. Isso aqui já é um pouco mais didático. Nós repetimos tudo aquele teste de Y e mostrou para a gente, ó, que o extrato, quando a gente tem um extrato de macho, ó, a fêmea responde muito para o extrato do macho e não responde nada para o extrato da fêmea. Então, tudo aquilo que a gente viu ali, a gente reproduziu não mais com o inseto macho, mas com os voláteis que ele produziu, e a gente viu que repetia. Falou, opa, então tem os voláteis ali acontecendo isso. E aí, para que a gente conseguisse tratar essa situação aqui de verificar se de fato existia aquele componente de contato, nós fizemos esse teste que é chamado de fêmea morta lavada, tratada com extrato. O que isso quer dizer? A gente pega uma fêmea, coloca ela no freezer e lentamente vai baixando o metabolismo e ela morre. Ela morre ali, e tem que ser dessa forma porque a gente não pode causar nenhum tipo de coisa que possa causar um estresse ou coisa do tipo. Então ela vai diminuindo o metabolismo e morre. Porque se isso fosse verdade, se a fêmea tem esses componentes presentes, está tudo presente na cutícula dela, tudo no exoesqueleto, então como se fosse uma caixa. Então, se a gente lava essa fêmea e faz o teste, o inseto ele perder a capacidade de reconhecer. Se a gente lava ela, ele vai perder. Se ela está morta, somente morta, ele reconhece. Se a gente lava ela, ele perdeu a capacidade de reconhecer. E essa fêmea morta, se a gente reaplica esse extrato, ele teria que reconhecer novamente. Então a gente repetiu tudo aqui e é exatamente isso que a gente viu. Ó. O inseto macho,
quando ofertaram para as 20 fêmeas que nós testamos, ele tentou acasalar com as 20 fêmeas mortas, porque os compostos químicos ainda estavam presentes ali. Então ele não sabia se ela estava viva. Ele foi lá e acasalou. Quando a gente lavou essa fêmea com extrato, com hexano, ou seja, nós lavamos ela morta, a gente lavou com hexano, ou seja, tirou toda aquela graxa, tirou todos os compostos químicos presentes, ó, zero. O inseto não reconhece mais a fêmea, então não acasala. E aí essa mesma fêmea que foi morta aqui, lavada, quando a gente reaplica esse extrato que a gente lavou, os machos voltam a reconhecer o inseto. Então, de fato, tem compostos químicos. Ah, mas é difícil ver isso. Não é difícil ver isso. É isso aqui, ó. Esse daqui é o macho, essa aqui é a fêmea toda mortinha, já está toda embargada, metade da antena, e a gente vai simular agora uma situação de acasalamento, porque obviamente ela não consegue. E o macho só faz o acasalamento se a fêmea tocar a antena dele. Então, pode pôr, por favor. Então, aí o que a gente fez? Pegou a fêmea, ela está morta, colocou, tocou na antena, no momento que tocou a antena, ele acasava. Né? Porque ele está reconhecendo todos os compostos químicos. Ele está achando ela meio frígida. Até aí, né? Cada um deixa eu. Está tentando, está expondo ele de água aqui, está tentando acasalar com ela, porque ele está recebendo informação química. Ele não sabe que ela está morta, ele está recebendo informação química de que está ali. Então a gente identifica esses compostos e vê de que maneira isso se processa. A gente publica artigos lá, aí a gente começa, né? Aqui eu passo um pouquinho mais rápido. Então aqui a gente começa a ver os compostos químicos que estão presentes ali no extrato de machos, ó. Um preto aqui é macho, um vermelho é fêmea, então a gente vê que tem 3 componentes, eu falei que a gente detecta um e outro, para ver se é específico, né? Então a gente começa a ver que tem 3 compostos aqui que só aparecem no extrato dos machos, então isso deve ser aqueles compostos que o macho emite lá a longa distância para trazer para a fêmea. Então aí a gente começa a identificar e a gente utiliza essa técnica, aquele espectrometria de massas. Espectrometria de massas, bem resumida, como se fosse um quebra-cabeça. Cada molécula tem lá o seu número de carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio e tal. E quando a gente soma a massa de todos esses átomos, né, eu sei que isso é meio chato aqui, mas só para ficar rapidão, quando a gente soma a massa de todos esses átomos, cada carbono vale 12, cada oxigênio 16, hidrogênio 1, nitrogênio 14, quando a gente soma isso tudo, dá uma massa final. Essa massa final que aparece ali. Então, nessa massa final aqui, a gente tem que fazer uma suposição a partir desse valor aqui, 194, quantos carbonos deve ter, quantos hidrogênios, e esses fragmentos todos aqui são pedaços desta molécula originalmente que foi quebrada nessa técnica de espectrometria de massa. Então, esse 43 é um pedaço de 194. Esse 69 é um pedaço total. Isso aqui é um pedaço total. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai tentando achar o que é montando. Parece simples, não é tão simples, mas é isso que acontece. Então, a gente identifica essas moléculas, vai lá, então, por meio disso, ó, identificamos a molécula 1, identificamos a molécula 2, né? Cada molécula tem o seu espectro de massas específico. Ó. Parece igual aqui, mas não é, né? Cada molécula 1, molécula 2, molécula 3, cada uma delas tem o seu espectro específico, com a sua fragmentação, o seu número de carbono, e aí a gente vai trabalhando e pronto, chegamos a essas 3 moléculas. Identificamos, tudo certinho. Tá. Então, agora a questão é, será que essas moléculas, quando a gente colocar lá naquela arena, do jeito que foi feito, não mais com inseto vivo, será que quando a gente colocar lá, vai dar exatamente a mesma resposta que deu quando um inseto vivo estava testado? Porque a gente tem aquele padrão, né? A gente sabe que funciona porque o inseto macho, adulto, vivo, atraía a fêmea. Então a gente está supondo que sejam essas moléculas aqui. Então agora a gente pega essas moléculas sintéticas e repete aquilo tudo, não mais com o inseto, mas sim com as moléculas sintéticas e coloca a fêmea lá e vê o que a fêmea faz. E a fêmea responde do mesmo jeito, tá? Só que aqui está tabelado, né? Então está aqui. Quando a gente usa uma mistura só, quando a gente usa uma mistura ternária, binária, então a gente concluiu que é exatamente isso que está acontecendo. Então essas moléculas são aquelas moléculas que são responsáveis. Aí faz uma armadilha para atrair as fêmeas. Exatamente, é isso que vai acontecer. Daqui a pouco eu mostro isso, é exatamente isso. Então olha lá, por exemplo, só de usar o componente principal numa concentração, ó, a cera já responde absurdamente, aqui a resposta é altíssima já.
né? Contra o controle, que não responde quase nada. Então aí beleza, a gente vai lá, publica um artigo, faz isso de identificação também, aí a gente tem que trabalhar esse aspecto de configuração absoluta. Configuração absoluta é o seguinte, esse OH aqui, ó, essa perninha, essa ligação química, por incrível que pareça, ela pode, se a gente imaginar esse plano da parede aqui, esse OH ele pode vir para frente desse plano, que seria esse daqui quando ela está cheinho, ou ele também tem o seu enantiômero, que ele pode estar lá para trás. Nossa, o que é isso? É tão importante isso? Se a gente lembrar o que são enantiômeros, eu tenho certeza aqui que todo mundo, quando pega um limão, raspa o dedo no limão, assim fica aquele óleozinho. Aquilo é o óleo essencial da casca do limão. Aí a gente vai cheirar a mão, vai ter cheiro de limão. Aí lavou a mão, todo bonitinho, vai lá e pega uma laranja. Repete o mesmo procedimento, vai cheirar o dedo, cheira laranja. É difícil alguém confundir limão com laranja. Não é? Todo mundo sabe o que é limão, o que é limão. Tanto limão quanto laranja tem um óleo essencial, mas tudo aquilo que é chamado de limoneno. Só que o limão é o R-limoneno e a laranja é o S-limoneno. Então, essa quiralidade toda faz com que a gente consiga distinguir, por exemplo, um cheiro de limão e um cheiro de laranja. E os insetos também têm o mesmo princípio, dependendo dessa quiralidade, às vezes ele reconhece ou não. Então, isso aqui é só para ilustrar que a gente também precisa fazer esse trabalho todo. Né? Essa aqui é pura síntese, né? Então a gente sintetiza uma série de coisas, chega lá, identifica. Isso aqui é um monte de análise de proteínas quirais, aqui tem a mistura dos dois, esse aqui é só o R, esse é só o S, esse aqui é o feromônio natural, então o feromônio natural é só o R, né? Que a gente separa o R e o S, então faz todo esse trabalho, ou seja, a gente vai levantando tudo que é dado possível para que a gente tenha a maior resposta mais fidedigna possível, frente ao que é natural. E a gente se interessa também em entender de que maneira essas moléculas são produzidas no inseto, são biosintetizadas no inseto. Então a gente pega lá o inseto, primeiro separa em cabeça, céfalo-tórax, abdômen, hélica, separa em várias partes do inseto, começa a fazer extratos. Opa, então nós vimos que o protórax, o protórax é onde tem a maior concentração daquelas moléculas que estão sendo produzidas. Então, quando ele está sendo produzido ali no protórax, aí a gente faz análise de microscopia eletrônica dessa parte do corpo do inseto, e a gente vê que os machos eles apresentam pequenos poros aqui que não tem nas fêmeas, então deve ter uma camada de glândulas ali, essas glândulas produzindo, liberando por esses poros. Aí a gente propõe a rota do sintético, isso aqui é tudo muito acadêmico, na verdade. Né? Faz ali uma marcação do deutério, etc., de forma que a gente comprova toda a estrutura química e a rota biosintética produzida, enfim. Estudamos tudo que é possível estudar nesse inseto, está tudo ali feito, bem feitinho, bonitinho, detectamos, isso aqui é bem, estou passando porque é muita parte técnica de química, aqui a marcação do deutério, para ver se o inseto, a gente oferece um precursor para o inseto marcado com isótopos do deutério, para ver se a gente encontra o feromônio depois final produzido com esses mesmos átomos de deutério. Aí implica dizer que o inseto sim se alimentou daquilo e usou aquela molécula no processo biosintético. Então aqueles deutérios que estavam ali apareceram agora lá no final da molécula também. Tá? Isso é todo o mapeamento que a gente faz e chega à proposta biosintética final e propõe uma série de dados, mas em cima desses dados a gente vai publicando, a gente vai fazendo outras partes interessantes, e aí a gente usa essas moléculas que nós identificamos nas armadilhas para fazer o controle de praga. E eu vou mostrar isso com mais incidência nesse outro projeto aqui, ó, nesses ternéticos especializados. O princípio foi sempre o mesmo. Isso aqui é uma praga de soja, ele também desenvolve todo ali, todo o processo de a fêmea oviposita, forma essas galhas aqui, causam danos também na soja por conta da queda da planta, pode causar até 80% de dano nesse caso, então difícil controle. Para esse caso, ó, repetimos aquele processo, em preto machos, em vermelho fêmeas, os machos são os que produzem compostos ali também, estão todos aqui presentes, sintetizamos, identificamos todos eles ali, tudo isso aqui são as moléculas que a gente identificou, duas moléculas inéditas. Aquele teste de antinomograma mostrou que somente 4 delas eram importantes para a atividade biológica.
E aí a gente começou a fazer os testes de campo, e os testes foram feitos lá na Argentina, junto com o meu amigo Henrique, na Universidade de Tucumã. Então isso aqui foi quando ele pediu para eu ir lá, falou, Paulo, vem aqui ver o que está acontecendo. Então essa daqui já era o momento em que eu fui lá visitar, né, que ele já tinha instalado as armadilhas. Então, por exemplo, aqui ó, é uma armadilha, isso aqui é soja. Presta atenção que tem um círculo em volta aqui. Ó. No momento que essas armadilhas são montadas, é isso aqui. Então, isso aqui é armadilha. Eu coloco uma vareta ali com um pedaço de pau, uma rua, qualquer coisa, amarra uma armadilha como essa, que é uma garrafa PET cortada ali no ponto de cabeça. E aqui, numa outra foto vai dar para ver, tem uns sachezinhos aqui com aquelas moléculas sintéticas liberando. Então, quando a armadilha foi instalada, ó, isso aqui é soja, estava nesse estágio da soja ainda aqui na cena, então veja só, ele colocou uma armadilha aqui, toda uma linha, acho que dá para ver aqui tem outra, aí mais quase 80 metros à frente tem outra, então, numa linha dessa aqui, e ele fez vários tratamentos, a gente tinha 4 moléculas possíveis, e nós montamos tratamento, nós vamos colocar em uma delas um composto, numa outra vamos colocar a mistura dos 4, a mistura dos 3, e ver qual delas atrai melhor. Quando nós fomos fazer, quando ele me chamou lá, que a soja já estava nesse estágio aqui, ó, então aqui é uma armadilha que funciona, acho que dá para ver outra aqui, bem na reta, tem outras armadilhas que não tem as armadilhas que não capturavam, não tinham esse círculo aqui. Por que acontecia? Ó? Isso aqui é o que acontece. Esses aqui são os sachezinhos. Ó. Isso aqui é o bolo de insetos. Dá um clique ali, por favor. Você tem que dar um clique, dar outro clique, porque se é um pouco grande, às vezes ele não carrega tudo sozinho. Então aqui, ó, isso aqui é o liberador de feromônio. Isso são os insetos atraídos por essa armadilha, porque o cheiro estava capturando lá. Então o que aconteceu nesse experimento em particular? Aqui a gente vai ver o fundo da garrafa, aqui está cheio de insetos capturados, mas olha aqui em volta aqui também, ó. A quantidade de inseto que tem em volta. O que aconteceu nesse caso em particular? Obviamente, a molécula é atrativa, a molécula está funcionando, só que esse modelo de armadilha que nós utilizamos não era o modelo ideal, porque ele atraía muitos insetos, mas capturava pouco. Ficava muito inseto fora, está cheio de inseto fora aqui. Ele vai filmar também esse mastro aqui, está cheio de. Ele é um penúltimo já, então não dá para deixar isso aqui. Ele está cheio de inseto ali, ele vai filmar aqui a parte de cima. O que acontecia atraía muito bem, essa mistura aí que nós utilizamos atraía muito bem, mas o design da armadilha nesse momento não era ideal. Então a gente tinha que mudar o modelo de armadilha, mas claramente estava atraindo. Tem muito inseto, tem muito inseto. Ele só basicamente só para aparecer esse mastro para ver como é que está funcionando, eu já passo para frente, tem muito inseto aqui. Então ele fica na parte de fora, muito inseto ali pelo chão, porque não foram atraídos, mas não eram capturados. Né? Então, aqui pelo. Vai demorar muito? Está chegando. Então aqui, para cima. Então é impressionante, é cheio de bicho, que vem, trai e ficou tudo por ali ao redor nessa armadilha que funcionou e causou essa atração. Então o que aconteceu nesse caso, em particular, então, isso aqui já é essa aqui era a minha aluna de pós-doc na época, a Camila, ela foi comigo lá para a Argentina, então isso daqui é o que a gente pegou em campo e ela simplesmente ficava fazendo uma amostragem lá para ver se era macho, se era fêmea, se era tudo, para a gente conseguir capturar. Então, o que aconteceu nesse caso aqui, deixa eu voltar lá para vocês entenderem agora, é o seguinte, aqui no momento da plantação não tinha nada, né? Sabe, no momento da plantação não tinha nada, plantou todas as armadilhas aí, ó, colocadas em linhas, né? Tinha um outro bloco aqui, um outro bloco lá, né? Vários blocos de tratamento sendo feitos. Na armadilha que pegou, aconteceu isso aqui. Por que só nas armadilhas que pegaram aconteceu isso aqui? Porque tinha tanto inseto aqui fora das armadilhas que eles comiam essa parte aqui da proteção e ficava ali. De tanto bicho que ficou concentrado ali, porque a armadilha, nesse caso, além de ineficiente, seria até pequena, porque isso, quando ele mudou uma outra armadilha, que eu não consegui
consegui montar aqui, a armadilha parecia um vulcãozinho de insetos que saindo de tanto bicho que pegou. Então isso aqui a gente conseguiria fazer, né, é quase como se fosse aquele filme que o pessoal fala que tem nave espacial para povo, que fica exatamente em volta da onde acontece. Isso aqui é onde a gente estava lá, exatamente aqui, ó, a armadilha lá, e a gente ficou exatamente no meio de uma, e o resto ali não acontecia nada. Então fizemos isso, e isso é o que o feromônio é capaz de fazer. Então veja, como é que a gente emprega? Então isso aqui já é, inclusive, hoje é o sachêzinho comercial que a Quentica produz, que é um componente já disponível comercialmente para ser utilizado no controle dessa praga específica. Nesse caso aqui, era o feromônio masculino atraindo as fêmeas. Também. Nesse caso também é um feromônio masculino atraindo as fêmeas. Então, como é que a gente utiliza feromônio? Como é que essa técnica funciona bem? Né? Primeiro, é uma ação intraespecífica, ou seja, dentro de uma mesma espécie, e serve maravilhosamente bem para a gente fazer o monitoramento dos insetos. Por quê? Vamos imaginar duas situações aqui. A gente tem uma plantação onde a gente tem essa área A e onde a gente tem essa área B. A mesma plantação. E aí a gente coloca uma armadilha que é responsável pela análise da densidade populacional de insetos nessa área e uma outra armadilha responsável pela análise da densidade populacional de insetos nessa outra área. Certo? Mesmo feromônio. E os insetos estão lá, livre pelo campo. E aí a gente observa o seguinte: em determinado momento, essa área aqui pegou na armadilha um inseto. E a gente já fez todos os testes, isso na CLTS, antes que tem que ser feito, mas, por exemplo, a gente faz uma correlação que diz o seguinte: quando a gente usa feromônio, a gente não quer um inseto morto. A gente quer um inseto numa densidade populacional baixa que não seja causador de praga, que não cause danos. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma correlação, quem faz isso são os agrônomos, na verdade, fazem muito bem. Eles vão lá e olham o seguinte, eles vão lá na folha, isso aqui está atacado 1%, o dano aqui está leve. Aí ele vai lá na armadilha e vê, eu tenho 4 insetos. Então se eu estou pegando 4 insetos e ela captura todo esse raio aqui, eu não preciso fazer nada porque o dano está muito baixo. Aí na semana seguinte ele vai lá, analisa e diz, opa, isso aqui já está, agora aqui eu já tenho que fazer alguma coisa, eu estou começando a ver um dano mais significativo na folha ou na fruta, e aí ele vai lá na armadilha e vê, por exemplo, que tem 12 insetos. Então, isso aqui serve como um indicador de que essa área aqui, com um inseto só, não tem problema nenhum, vai ter um inseto ali. Só que a densidade populacional dele nessa área é muito baixa e não causa dano econômico, não compensa fazer absolutamente nada, deixa lá. Mas aí, na outra área, ele foi lá e monitorou e viu, opa, aqui tem uma densidade maior, porque o dano já está maior e o vídeo da armadilha está maior. Então agora, o que eu vou fazer é nessa área específica, não aqui, não na plantação como um todo, eu vou lá e, por exemplo, aplico um defensivo químico. Então, o que eu estou fazendo? Um monitoramento. E eu falo onde, no caso aqui, e quando, a partir do momento que eu tenho uma densidade populacional alta. Isso faz com que eu consiga, por essa técnica de monitoramento, reduzir mais de 80% do uso de agrotóxico, por exemplo, para fazer o controle de praga. Isso em plantações grandes, em macro plantações, em commodities, em soja, em coisas afins. Porque se for plantação pequena, quando se tem uma densidade como essa, você pode utilizar uma outra técnica, como pode usar, por exemplo, um inseticida biológico, como NIM ou anti-NIM, por exemplo, que aí compensaria fazer e você tem todo o sistema orgânico trabalhado. Né? Então, a ação do feromônio serve, tem várias outras técnicas, mas a técnica de monitoramento é, sem dúvida, a melhor que tem, porque eu determino onde, quando eu preciso aplicar ampla redução de agrotóxico e eu tenho uma agricultura mais sustentável, obviamente, e se for uma agricultura familiar, eu consigo fazer, ao invés de aplicar um agrotóxico pesado, eu aplico uma hora de linha ou coisa parecida, que eu consigo fazer o controle aqui e tenho também o controle realizado. O importante é destacar é o seguinte: cada inseto tem o seu feromônio em particular. Então, se eu identifico o feromônio da espécie A,
não vai atingir nada a espécie B. Se a espécie B é benéfica, se a espécie B é um inseto que faz ali o polinizógeno, a polinização coletiva, ele não vai ser afetado, porque ele não reconhece aquela molécula. Cada inseto em particular tem o seu próprio código de comunicação. Por isso que essa técnica é extremamente benéfica, eficiente e vem sendo mais e mais utilizada, principalmente nos países mais desenvolvidos. Mas no Brasil já tem bastante coisa sendo feita. Então isso aqui eu estou lá na universidade, em 2023 eu fiz uma festa de comemoração de 25 anos, esse ano faz 27 anos que eu estou na universidade já, oriento 2 programas de pós-graduação, na Química e também na Entomologia. Já orientei, mais ou menos, umas 21 teses, 14 citações e pós-doutorado já saíram do laboratório. Hoje já tem grupos estabelecidos em quase todas as regiões do país de alunos que saíram do laboratório, foram para outras instituições, montaram seus próprios grupos e continuam tocando aí essa linha de pesquisa. Algumas recebem infraestrutura do laboratório, a gente tem um laboratório extremamente bem equipado, altamente competitivo, com os maiores laboratórios do mundo para fazer esse tipo de pesquisa, laboratório de síntese, laboratório de purificação, laboratório de comportamento, criação de insetos, equipamentos de ponta, os eletrofotogramas que a gente tem. Se vocês quiserem seguir, tem o Instagram do laboratório, é o Semioquímicos, é o nosso Instagram, que sempre tem notícias. É aqui no Politécnico? É no Politécnico, no Centro Politécnico. A gente não pode visitar. Claro, a hora que quiser, só me avisar, pode ir lá visitar a hora que quiser. Né? Dá licença, essa matéria você dá para os agrônomos também? O curso mais amplo disso eu ministro na Química e na Entomologia, mas sempre tem o pessoal que trabalha na área de outros cursos, eles fazem também essa apresentação. Mas é uma coisa nova, né? É relativamente nova, é uma ciência nova. O primeiro feromônio, que ainda nem se sabia direito, foi lá em 1959, então é relativamente recente. Mas o uso disso, a viabilidade do uso, quando se determinou que se podia essas moléculas ser aplicadas para controle de praga, isso não tem nem 30 anos. Eu vi em 2002 esse trabalho. Quando eu formei, não tinha essas coisas. Então, ou era muito incipiente ainda, né? Então está bem E é usado isso para a gente combater as pragas, porque o meu tomate perdi tudo. O tomate você deve estar cheio de tuta absoluta lá, que cheio de uma mariposa que chama tuta absoluta. E essa? Eu posso fazer alguma coisa? Já existe inclusive feromônio comercial para essa praga. Você pode pegar, montar, já vem um kitzinho. Já vem o kitzinho como um todo. Vem o feromônio, vem a armadilha, você põe lá, e aí você vai fazer exatamente essa situação aqui. Vai estar tudo lá descrito. Mas está disponível no mercado? Tem. Porque das minhas rosas, que vem aquela abelhinha pequena, pretinha, eu faço uma garrafa de Coca-Cola, furo e ponho o mel ali. Então Isso. eu entro e fico lá. Fica lá, né? É bom, né? Isso, mas eu quero comer o tomate. Não vai gostar do meu tomate. O tomate é uma mariposinha, é a lagarta enroladeira, gente, uma tuta absoluta. É uma mariposinha desse tamanho. Você deve ver as folhas, mas você vê a praga no tomate mesmo ou você vê no fruto? No fruto, né? Então tem lá essa lagarta enroladeira, você vai ver. Porque os nossos vizinhos todos põem aquele veneno bárbaro. Então a turma não vai nem não. Tomate e uma das piores coisas de se comer, que não seja orgânico, é morango. A plantação de morango, eles fazem aqueles buracos ali assim, e nos buracos em que fazem colocada a muda, fica uma pocinha de veneno. Né? Então eles já plantam ali e já vai fechando e já vai fazendo crescendo. E a gente pensa que é... Por isso que o melhor morango para você comer é o morango bichado. O morango que já tem, tira aquela parte ali, que ali é o veneno. Se o bicho come, a gente come também, só que eles comem mais rápido. Tomate é a mesma coisa, né? Tomate qualquer um em geral. Qualquer fruto em geral. O que está goiaba, o que está bichado, é que tá bom. Bom, o senhor Não recomendo. Em relação a esse produto que é uma multinacional, né? E com as multinacionais, como é que fica? Grandes produções, tal, Tem. soja, trigo, feijão, etc. Existe, por exemplo, se a gente pensar numa cultura que nem a soja, ou mesmo que nem trigo,
soja principalmente, é quase impossível, a bem da verdade, é que é um commodity, a soja serve mais para alimentar animal do que alimentar a gente mesmo, né? Então, esse tipo de cultura, que são esses commodities, o milho também, é muito difícil, de fato, é muito difícil você ter alguma coisa mais biológica, que não seja de fato a aplicação de agrotóxicos. Porque a cultura da soja, por exemplo, tem mais de 30 pragas escritas, que atacam em determinado momento a plantação, né? O feromônio ele funciona para um inseto específico. Então, se você quiser fazer uso de feromônio para cada um dos indivíduos ali, é absurdamente inviável. O que acontece então isso, a manutenção tem que ser mesmo, né? É muito difícil a gente fugir disso, quer dizer, a amplitude, a necessidade de maior produção de alimentos, pelo crescimento populacional, é possível ser feito em função do uso de agrotóxicos. Sem isso, não tem como a gente conseguir uma produtividade tão elevada como se faz. Mas o que acontece nessas grandes plantações, por exemplo, é que às vezes, de tempos em tempos, aparece no meio dessas 30 pragas ali, uma delas que já está extremamente resistente a tudo que eles aplicam. E aí não tem o que fazer. E é nesse momento que eles vêm procurar a gente para fazer, olha, aí deu problema nesse aqui em particular, que eu não estou conseguindo mais controlar com o que eu estou aplicando. Então eles continuam fazendo aquilo tudo que eles fazem, só que uma ou dois especificamente entra com uma técnica como essa, que é para pinçar aqueles insetos em particular. Aquele específico. Aquele em específico, né? Mas no caso, por exemplo, do tomate. O tomate tem pouquíssimas pragas associadas, né? Maçã, lá no sul do Brasil, maçã e pêssego, só se controla basicamente com o uso de feromônios, porque está extremamente bem desenvolvido. Isso são culturas menores, que é possível fazer um manuseio mais adequado, né? Agora, realmente é muito difícil quando você pensa lá, metade do Mato Grosso, bem plantado de soja, você não vai. Como é que você vai pegar o camarada para ir a cada 100 metros verificar uma armadilha? Né? Você começa a ficar um pouco inviável, né? Então a gente tem uma situação fazendo os nossos pequenos. Mas é os pequenos, a agricultura familiar. O seu tomate. O seu tomate, você vai fazer o favor então. Ela fura e dentro para os ovinhos, começa a murchar e deixar. Então você vai. A gente já viu furo de começo. Então você vai fazer o favor, você vai tirar a foto de exatamente isso aí quando estiver lá do bichinho, aí você me manda para ver o que é. Porque se for branquinho, que nessa pode ser a mosca branca. A mosca branca é mais difícil, aí você pode usar só o. A mosca branca é mais difícil porque não tem feromônio identificado, mas aí você pode usar o óleo de ninho que funciona bem. Um óleo de ninho que sobra do tomate? Exatamente, você pode aplicar à vontade, não tem problema. Paulo, a pergunta era essa: desses 30 ou mais insetos que infestam a soja, todos têm feromônios identificados? Todo inseto tem feromônio, todo inseto produz feromônio. A comunicação entre mas nem todos identificados. Nem todos identificados. Às vezes acontece isso, justamente quando acontece, como eu falei, às vezes o pessoal, agora a gente está trabalhando numa empresa para fazer exatamente isso com uma praga da cana-de-açúcar, que é extremamente específico e não tem mais o que fazer para controlar. Existe uma série de outras pragas que utilizam uma série de metodologia para fazer o controle, mas essa praga não está pegando mais. Então, quando ela não começa a pegar mais, ele começa a ver um aumento do dano, um aumento do prejuízo, porque aquilo não está dando mais conta. E aí vai ter que entrar com alguma coisa bem específica nesse sentido para esse caso. É um inseto que não tem estudo ainda feito de feromônio, então nós vamos começar a fazer tudo isso aqui, todo o princípio, ver quem produz, se é macho, se é fêmea, quais são os compostos, pegar a teminha, colocar ali, identificar, ver qual é a molécula, sintetizar, fazer todo esse processo que leva mais ou menos uma tese de doutorado, quando você tem sorte ali. Então não é um processo assim. Como é que você pega essa praga? Como é que você pega? O que mais tem é essa praga. Porque eu não enxerguei nunca a boca branca no tomate. Mas é porque provavelmente ela está aparecendo lá umas 4 horas da manhã e você não está lá olhando. Mas não sei, eu não sei o que é. Existe inseto noturno e existe inseto diurno. Quando você achar, tira uma foto, mano. Tira a foto do dano. Se tiver a larvinha lá dentro, tira a foto dela. Outra pergunta.
Eu falei com você no início aqui, antes de você começar, que é um problema que afeta, acho que a maioria dele, que é o pulgão. Como é que a gente combate biologicamente o pulgão? Então, o pulgão, o colchonilha, afídeos, né, que é esse nome todo, tem várias espécies já estudadas que têm feromônios identificados. Primeiro, tem que saber qual é a espécie que está lá. E o segundo ponto seria mais ou menos isso. Se é uma coisa pequena, esses inseticidas biológicos funcionam super bem. O óleo do extrato de ninho, o óleo de ninho, funciona muito bom. E ele pode ser aplicado ali, não tem problema. Pode ser aplicado no tomate, você pode comer o tomate, depois não tem problema. Mas custa caro esse tomate. Mas custa mais caro. Ele custa caro, mas por isso ele é caro, porque ele é uma molécula extremamente complexa, não é abundante, então ele é obtido naturalmente, ele não é sintético, né? É mais caro. Mas se for uma coisa pequena, se for um jardim, se for uma plantação pequena, se for uma área pequena, compensa muito utilizar isso, porque é extremamente eficiente. O óleo de cozinha com detergente, né? De louça me mandaram para pôr. Isso aí já é mais. Porque gruda, o detergente. Isso aí é meio. Às vezes funciona, mas eu não sei dizer nenhum aspecto científico que prove isso. Outra pergunta. Se funciona. Olha para nós. Eu pergunto a você, esse processo biológico, ele visa capturar o predador, basicamente. Capturar um inseto. O inseto, que é o predador, né? Porque ele estraga tudo. O contrário é possível você provocar a incidência de um inseto predador ou maléfico numa cultura? Sim. Você pode atrair um inseto se você quiser. Sim. Ou seja, você pode atrair uma outra coisa que funciona, uma outra técnica que funciona muito bem, que eu não mostrei aqui, é o seguinte: às vezes, quando um inseto se alimenta da planta, a planta ela tem o seu mecanismo natural de defesa também. Então, se a incidência é baixa ou se o inseto não é um inseto especialista nessa planta, a planta tem mecanismo de defesa, ou seja, ela detecta que a larva está se alimentando e aí, por todo um processo bioquímico, biosintético ali, que rege hormônios como o jasmonato, por exemplo, ela detecta a seguinte coisa, a planta: bom, esse inseto está se alimentando, ele não é especialista em mim, então eu vou colocar um monte de enzimas aqui, vou dar uma indigestão danada nele que ele não consegue mais digerir. Então a lagarta vai lá, come, dá 2, 3 mordidas e entalou, não consegue mais comer. Esse é o mecanismo de defesa direta. Mas existem outras lagartas, outros insetos que são especialistas nessa planta, que ao longo da evolução ele já desenvolveu um mecanismo de conseguir driblar essa defesa que a planta tem. E a planta detecta também, ela fala: bom, esse aí não adianta eu perder a minha energia jogando, produzindo coisa para ele se alimentar, que eu sei que ele vai driblar isso porque ele é especialista no meu caso. Então o que ela faz? Ela faz a chamada cry for help, o pedido de ajuda, que ela começa a produzir uma quantidade muito grande de voláteis que atrai os inimigos naturais dessa lagarta. Então ela chama o exército de fora ali, e aí esse bando de inimigo natural, aquelas vespas, aquelas coisas todas, chegam ali e fazem o controle biológico. Só que isso tudo tem que ser muito bem monitorado, porque nas monoculturas isso já é mais difícil, porque a biodiversidade é muito baixa. Por isso que monocultura tem praga. A gente não vê uma praga sequer na floresta. A gente não vê uma praga numa plantação onde está tudo equilibrado. Só que aí quando você derruba tudo e planta soja daqui até Santa Catarina, você sai da biodiversidade para monocultura e aí você não tem mais inimigo natural, você não tem mais aquilo, você não tem aquilo nada, e aí você fica extremamente especialista nas coisas e é muito difícil você conseguir reverter que não seja aplicar veneno em exaustão. A minha questão de fundo é a seguinte: por que não se faz uma sabotagem biológica das plantações de coca pelo mundo? Olha, a alegria do coca. Então a plantação... Mas a plantação de coca, por incrível que pareça, ela tem muita finalidade biológica para o contexto em que ela está inserida. O problema também é que, de novo,
se planta muito, faz extração, se faz uso equivocado, mas se extrai, se faz alguma coisa para se extrair uma biodiversidade de um determinado ambiente, isso vai causar um impacto negativo também. Né? Tem muitas outras plantas que produzem moléculas que não são benéficas, mas que podem ser dizimadas ou retiradas. Tem que ter políticas, sim, que se consiga fazer o controle para que não se utilize aquilo de modo equivocado. Mas tirar uma coisa dessa natureza seria mais complicado, né? A própria do Deixa eu Aqui, ó, eu quero perguntar o seguinte, eu fiz um curso de jardinagem no Carnaval. E teve um rapaz que foi lá da Terra Roxa, não sei se você ouviu falar. Eles produzem produtos biológicos para a defesa das plantas. Sabe? Mas assim, uma coisa assim pequena, entende? Uma pessoa que tem um jardim, que é cuidar. E um dos produtos que eles vendem, achei interessante, que chama Sifu. Sifu? Você comprou? Eu pensei a mesma coisa. Aí eu mostrei rapidinho esse produto certo, o inseto Sifu. No processo, ele falou que ele fica mais contente quando o inseto vai lá tentar morder, Eu não sei, preciso ver qual é o princípio. Porque isso aí, o que você está me falando, parece algum tipo de defesa física. Né? Alguma coisa que você coloca ali. Então, biológico, mas que é de maneira física e não química. Ou seja, como se fizesse uma película que dificulte a alimentação. Né? É o que está me parecendo em cima do que você está. Eu nunca ouvi falar desse produto. Ele tem uma produto também que seria na serra, daí você deu uma nutrição da planta. Eu achei bem interessante. E é tudo biológico, porque pra gente é muito interessante. Com certeza. Quando é pequeno produtor, quando é pequena área, é muito possível se fazer tudo com controle biológico. É muito possível se fazer tudo de maneira natural. Tem que buscar os caminhos corretos e, mais de novo, a menos que se tenha grandes condições, pulmões, aí é um pouco mais difícil. Mas jardinagem é possível se fazer. E eu recomendo sempre o óleo de ninho, ele é muito bom, ele funciona para quase tudo, para quase todas as pragas. Sabe? Muito pouco provável que vai desenvolver resistência, só que é um pouco mais caro, não é tão caro também. Óleo de ninho? São duas perguntas. A universidade atende a demandas privadas, iniciativa privada, ou só, por exemplo, do Ministério do Mapa ou do Meio Ambiente? E tem outras universidades que estão trabalhando também com feromônios? Tem, não, a gente faz. Eu atualmente tenho 3 contratos com empresas privadas, por exemplo. Só que tudo tem que ser legalizado, tem que ser via fundação, tem que ter um processo enorme, passa pela procuradoria jurídica, é insuportável, assim, mas tem que legalizar tudo isso, mas é possível se fazer. Quando é órgão público, de fato é mais fácil, porque é mais próximo, ali fica um pouco mais simples. Quando é iniciativa privada, é possível se fazer, com certeza. Tem outros grupos, tem o pessoal de Viçosa, que trabalha na Universidade Federal de Viçosa, é muito tradicional nessa parte agronômica. Eles não trabalham no aspecto da química em si, mas eles fazem muito bem todo esse aparato de comportamento, entender como o inseto se comporta, isso aqui atrai mais do que aquilo outro. Então, existe todo um trabalho comportamental que é feito pelo pessoal de Viçosa, por exemplo, que funciona, Federal de Alagoas, a Exalc também faz coisas. Então, existem várias instituições que trabalham. Essa parte química, o polo mais forte que tem, sem dúvida nenhuma, é aqui. A química, próprio de identificar, de sintetizar, de as moléculas, é o polo mais forte. Mas existem outras instituições que têm um apelo muito forte na parte comportamental, que é isso, entender como os insetos se comportam, como eles acasalam, que planta é mais atrativa do que outra, como que poderia se ter, né? Então aí, é por isso que a gente trabalha sempre em conjunto, né? A gente consegue, isso é uma ciência totalmente interdisciplinar, eu não consigo fazer nada sozinho, eu trabalho com o pessoal da entomologia, com o pessoal da agronomia, né? Um monte de gente. A floresta também. Floresta também tem muito problema. Tem muito problema. Então, pergunta, quanto tempo você leva do começo ao fim? Depende da complexidade da estrutura química. Fundamentalmente é isso. Depende da complexidade da estrutura química e da resposta que o inseto tem a esse inseto, a esse composto. Complexidade da estrutura química é quase
quase pensar, sei lá, eu quero levantar uma casa, só que eu vou fazer puxar uma meia água aqui daqui até lá. Talvez eu leve um mês para fazer isso aqui, bem feitinho e tal. Vou construir uma mansão de 500 metros, com 25 quartos, eu vou levar uns 50 anos. Ou seja, isso é como sintetizar uma molécula. Se a molécula for bem simples, ela é simples tanto para identificar quanto para sintetizar. Aí a gente faz rápido. E tendo moléculas em mão, aí a gente já leva para o campo, já faz os testes, beleza. Mas se a molécula é complexa, ela é muito difícil de ser identificada, e se ela é muito difícil de identificar, ela vai ser muito difícil de ser sintetizada. E aí o tempo é mais longe. Eu tenho um projeto que faz 8 anos que eu estou fazendo lá, não consegui chegar a casa ainda. Mas já teve casos que eu recebi o inseto hoje, semana que vem a gente está testando no campo. Então é exatamente isso. Depende do que a gente vai encontrar e da facilidade, da concentração que os insetos produzem. Se eles produzem muito, se eles produzem pouco. Se eles produzem mais, a gente tem mais material para trabalhar. Se eles produzem pouquinho, a gente tem que ficar acumulando. Então é difícil prever assim. O mosquito da dengue, né? Que tem muito problema aí. Conseguiram já fazer alguma coisa nesse sentido? O mosquito da dengue é muito difícil porque existe uma série de outras coisas envolvidas na comunicação em si do mosquito que não só o cheiro. Ele é atraído por você pela temperatura do seu corpo, pelo ácido lático que você produz, pelo CO2 que você está eliminando. Então existe uma série de parâmetros ali que você não consegue ter. E outra, o mecanismo de reprodução, a gente é muito difícil, a menos que você vá exatamente no local ali, que é não ter água parada, porque aí você não tem, que eles precisam dessa água para fazer reprodução. E quando eles têm sucesso na reprodução, uma fêmea bota lá 200 ovos e a viabilidade é quase 100%, em pouco tempo. Então isso vira um exército ali quase incontrolável, né? E é muito difícil mesmo ter alguma coisa química que envolva a atração, né? Você não tem, e outro, você tem isso no quarto da sua casa, você tem no parque, você tem, né? Você vai aplicar, você vai andar com, né? Então, é repelente tentar matar fome. Plantar a crotalária. A crotalária, ela chama a libélula que come o mosquito da dengue. Eu tenho a prefeitura de uma cidade, no meu código, qual lugar que é, ele está plantando a cidade toda. Com certeza. Mas ela é tóxica. Da mesma forma. No caso dos cavalos, eu não planto. Da mesma forma, por exemplo, existem locais que usam um peixinho, não sei qual é o nome do peixe, usam um peixinho que coloca na água que come as larvas também. Claro que ajuda. Tudo isso ajuda. Mas não é uma coisa que resolve. Não é uma coisa que resolve. Desculpa, não estou entendendo. Não, foi você que falou. Não, ela falou. O Sifu foi ela. Ela falou que é exame de Eu comprei. Eu não sei, eu honestamente não sei procurar. Vou procurar depois. vir aqui e dar uma aula sobre esse ponto. Eu me interesso pelo marco. Como essa questão ali do intercâmbio com vocês, com outros cientistas em nível mundial, assim, principalmente nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de grão, né? Sei lá, Ucrânia, não a Europa, que acho que a Europa, assim, perto dos Estados Unidos e do Brasil, planta menos, né? Porque diz que a Europa está mais adiantada, né? Em que sentido tudo isso? Porque eles têm mais monoculturas, são menores em extensão. Eles têm isso tudo e eles são muito mais avançados no uso dessa técnica, por exemplo, para Isso que eu queria saber. do que outros Mas países. vocês não fazem intercâmbio? Tipo Bastante. assim, eu trabalho numa equipe do outro, quem chega Bastante. antes... A gente tem convênio com o pessoal da Suécia, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, vários países, do Chile. Publica, vai alunos para lá, vem aluno para cá, a gente visita os laboratórios, vem pesquisador para cá, e isso está o tempo todo. Existem processos, projetos formalizados junto à CAP, CNPq, Fundação Araucária e várias agências de fomento que são que justamente financiam esse tipo de intercâmbio. Às vezes eles financiam projetos específicos que não é recursos para pesquisa em si, mas recursos para esse tipo de situação. Um aluno daqui poder ir para lá, um aluno de lá para cá, eu poder visitar laboratórios, os pesquisadores de fora poderem visitar os laboratórios, e esse tipo de
intercâmbio e troca de informação. Então existem editais específicos para vários países que a gente aplica e a gente tem tido a sorte de ser contemplados, justamente com essa finalidade. Não é dinheiro para pesquisa no laboratório, mas recursos para intercâmbio entre professores e estudantes de diferentes instituições. Mas o que eu quero dizer, talvez eu não tenha explicado bem, em qual patamar está, porque a gente vê, as poucas vezes que eu fui para a Europa, somente na França, na Alemanha, eles são extremamente assim, cuidadosos com essa questão de agricultura orgânica e tudo. Nós estamos no mesmo patamar, quer dizer, o que se usa de agrotóxico aqui é igual aos Estados Unidos. De jeito nenhum. A gente teve. Não, estou falando dos Estados Unidos. A gente teve um retrocesso muito grande anos atrás, onde foi novamente permitido o uso de agrotóxicos no país, que já está proibido no mundo inteiro. Pois é, exatamente. Mas aí passaram a apoiar o negócio. Então, aconteceu isso tempos atrás. Então, existem agrotóxicos que são aplicados em quantidades absurdas das nossas plantações, que não tem aqui no Brasil, que não tem um único país no mundo que ainda utilize. E 100% disso fica no mercado nacional, porque não existe, obviamente, um país que aceite isso com o resíduo desse tipo de coisa. Nós estamos sendo envenenados. E funciona a questão assim, da lavar verdura, né? Que eles falam para pôr a boa lá na água. Funciona, com certeza. Eu comprei um filtro de ionizador, que ele tem vários pHs. Não, com certeza, se você deixar lá. Ele tem uma quantidade de 10,8, né? Da água ali, do pH. Se deixar ali, eu coloco o tomate e 10 minutos depois a água sai amarela. De tanta coisa. Se a cultura em questão ela é tratada como um avião, por exemplo, que vem aplicando coisas ou manualmente, aí funciona muito bem. Se é o caso do morango, por exemplo, que já é plantado na pocinha, não resolve nada. Isso aí já vem uma coisa como... que já está impregnado, né? Já tem o sabor até dele, estranho, né, Jéssica? Aquele bem bonitão, grande assim, esquece. Não compra nada. Pega aquele menorzinho e que tem a cabecinha de uma lagarta. Você falou que as plantas produzem volátil para atrair os seus protetores. Isso. Existem pesquisas sobre esses Muita. compostos? E isso se aplica Com certeza. para... Com certeza. Começa Isso é muito utilizado, por exemplo, em países que têm mais dificuldade de controle. Por exemplo, a gente tem um convênio muito forte com o pessoal da Inglaterra, que a gente trabalha junto em uma agricultura no Quênia. O que a gente faz então eles têm lá a plantação de trigo, de milho, perdão. O que é feito é o seguinte: nós verificamos que existe determinadas plantas que atraem o inseto para a agricultura. Existem determinadas plantas que repelem esse inseto. Então, o que acontece é o seguinte: no corredor, então você tem um milho, aí você tem um corredor, uma outra sequência de milho. Nesse corredor intermediário é plantado esse capim que repele. E toda a volta do milho é plantada essa outra planta que atrai. Isso é chamado, uma técnica chamada de push and pull. Atrai e repele. Você atrai e repele. Você pode fazer isso utilizando as plantas que têm essa capacidade natural, ou você pode fazer isso identificando quais são os compostos que essas plantas produzem, e aí você faz a mesma coisa, só que põe liberadores de compostos que repelem no meio do corredor e liberadores de compostos que atraem. Você não tem a própria planta, você tem... E por isso que é sempre bom você ter uma planta isca, né? Uma planta que deixa o inseto comer lá que não interessa, serve como isca, mas aí você está protegendo. Tem isso aqui para nós no Brasil? Tem também. Mas esse é um pouco mais difícil de se aplicar na magnitude das coisas que a gente tem aqui também. De novo, todas essas técnicas funcionam muito bem. Para o pequeno você consegue isso com facilidade. Entrando no assunto, né, eu assisti um filme e vi um livro antes de assistir um filme, chama O Perfumista. Vocês já assistiram? Já assisti, que ele extraía o óleo da... É isso aí. Mulheres, né? Muito É basicamente o que a gente faz, só que não funciona.
nariz, que era Ah, é aquela o limpeza, perfume né? Isso. E ele nasceu no meio daquilo, foi usado no meio de tudo. Então, impactou de alguma forma que ele tinha um nariz extra, como é que ele tem ouvido? Assim ele era com o nariz. Ah, tá. E tem pessoas assim. Você podia ficar mais um dia aqui, Não, assim, eu volto outras vezes com o maior prazer. Muito. Se eu tomar, vai ser pelo amor de Deus. Tá ótimo, gente. Muito obrigado.